Fala, cofrinho, cofrinho, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Gui Vendramini, planejador financeiro, e eu tô todos os dias aqui na internet ajudando você a quitar suas dívidas com até 90% de desconto e fazer dinheiro sobrar de verdade no teu orçamento doméstico. No vídeo de hoje eu vou falar sobre execução judicial de dívida. O banco executou a tua dívida e agora? O que você deve fazer? Com o que você deve se preocupar? Você vai aprender tudo nesse vídeo, mas antes de eu ir pro conteúdo, é claro que eu tenho que te pedir aquela moral. Deixa teu like, se inscreve aqui no canal, que eu tenho vídeos todos os dias para você conseguir quitar essas tuas dívidas aí com desconto, fazer dinheiro sobrar no teu orçamento. E não deixa também de acender os sininhos de notificação para você receber sempre quando eu tiver a novidade aqui para você. Já fez isso? Aí, T-Rex, meu parceiro, roda a vinheta. Por que o banco executa a sua dívida? Por que ele tenta cobrar essa dívida na justiça? Por que ele é assim tão malvado? O banco executa na justiça porque você precisa entender que toda dívida tem uma vida útil. E você já deve ter ouvido falar que depois de 5 anos ela prescreve ou caduca. Pois é, tenta entender comigo a vida útil de uma dívida enquanto ela tá lá no banco. Então primeiro você tá lá, sorrindo e contente, aí você vai atrasar aquela dívida. Durante o primeiro mês de atraso, o banco ele só vai querer saber de você quando que você vai pagar. E ele vai te ligar e vai fazer aquelas perguntinhas do tipo: Alô, senhor Guilherme? Oi, tudo bem? Aqui é Margarete, do Banco X. Senhor Guilherme, nós não identificamos o pagamento da fatura do cartão do mês de abril. O senhor pode informar quando que o pagamento será realizado? Tá bom, senhor Guilherme, muito obrigado, tenha um excelente dia. Depois que o banco ele te cobra na boa, vai entrando no segundo mês e o negócio começa a enroscar. Aí você começa a receber cartinha, SMS, dizendo que o banco, se você não pagar, vai negativar o teu nome. Vai enviar o teu nome para os órgãos de restrição ao crédito, os birôs de crédito, o famoso SPC e Serasa. E aí, se você não pagar, por volta de 40 dias mais ou menos, o banco sim vai enviar o teu nome lá para o SPC e Serasa e você vai ficar com o nome negativado. Depois que o teu nome está negativado, você concorda comigo que não tem muito mais o que o banco pode fazer? Te prender ele não pode, porque tá endividado ou endividada ainda não é crime nesse país. Pelo menos não por enquanto. Então, durante esse período, depois dos 40 dias até os 5 anos, o banco vai tentar tirar esse dinheiro de você. Em 80% dos casos, o banco tenta fazer isso de maneira extrajudicial, ou seja, sem utilizar a justiça. Isso porque o banco também executar uma dívida sua na justiça custa dinheiro para ele. E os juros que ele te cobra por aquele empréstimo, ou por aquela fatura de cartão de crédito atrasada, ou pelo cheque especial que você não está cobrindo, é tão grande, mas tão grande, que ele prefere às vezes ficar tentando esses acordos mesmo que ele vai te dar um bom desconto do que ficar pagando advogado para poder defender ele na justiça. Mas calma, toma cuidado porque eu tenho que te falar, infelizmente, que atualmente os bancos eles têm executado mais dívidas do que antigamente, tá? Então o banco sabe que depois desses 5 anos, se a dívida prescrever, e isso está na lei, ele não vai mais conseguir te colocar na justiça para poder cobrar essa dívida. Então, conforme vai passando o tempo, o banco ele tem que tomar uma decisão. Às vezes ele executa a tua dívida, às vezes ele fica ali no âmbito do extrajudicial e às vezes até ele vende essa dívida para escritórios especializados de cobrança que pagam uma coisa para o banco e aí o banco já sai dessa operação e esse escritório fica ligando para cobrar de você. E aí, qual é o principal medo que as pessoas têm do banco cobrar essa dívida na justiça? Por incrível que pareça, as pessoas elas têm medo de serem presas. Juro por Deus, cara, eu recebo direto mensagem no meu Instagram de pessoas que têm muito medo do banco executar na justiça, porque elas acham que realmente dever é crime. Mas o principal medo é que o banco ele consiga prejudicar esse devedor pegando bens dessas pessoas para poder quitar essas dívidas. Então as pessoas têm medo de perder, por exemplo, um apartamento ou perder um carro. E ao longo desse vídeo eu vou te mostrar como que isso funciona na real e se você deve ou não ficar preocupado de verdade. Por que é tão importante você entender como é que funciona essa questão da execução da dívida? Primeiro, para você
desmistificar isso da tua cabeça. Você entender que isso não é um bicho de 7 cabeças, não é um bicho-papão. O banco executar a tua dívida não é o fim do mundo. Na realidade, se você partir para essa negociação da forma que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo, pode ser até uma excelente oportunidade de você sair dessa dívida com excelentes descontos. Então, aperta o cinto aí, fica tranquilo, que eu vou te mostrar o caminho certinho que você precisa entender e o que você precisa fazer para você partir, se for o caso, para essa execução do banco na justiça, forte e preparado ou preparada. Primeiro de tudo, é você ficar ciente que o banco ele vai te ameaçar de todas as formas. Então, antes do banco entrar na justiça propriamente dita, ele vai te encher de ameaças. E ameaças, normalmente, com palavrinhas difíceis, até para poder ludibriar as pessoas e fazer com que as pessoas achem que o banco já está na justiça. Olha só como é que eles são sacanas. Então eles vão te mandar, por exemplo, uma cartinha e vai colocar um monte de palavra judicial nessa cartinha já para você se assustar. Então eles vão mandar algo do tipo: risco de negociação no âmbito judicial, risco de apreensão de bens no âmbito judicial. Esses títulos assustam, é ou não é? Também é muito comum que o banco envie para você uma notificação extrajudicial. E uma notificação extrajudicial é muito parecido com essas cartinhas que normalmente ele te envia. Só que a notificação extrajudicial, ela tem, digamos assim, um teor de importância um pouco maior para você. Uma notificação extrajudicial, ou seja, extra-justiça, ou seja, fora da justiça, ainda não é o banco te colocando na justiça. Mas uma notificação extrajudicial pode sim ser um indício que o banco está pensando em te colocar na justiça por conta dessa dívida. Isso porque a notificação extrajudicial já é uma cartinha, um instrumento redigido por um jurídico, que vai servir como prova para o banco, no caso, de que ele está tentando realmente negociar isso com você fora da justiça. Então, se lá na frente ele entrar na justiça, ele vai juntar todas essas notificações que ele te enviou e vai falar lá para o juiz. Aí, juiz, eu tentei de tudo quanto é jeito, meu irmão. O cara não pagou. Como é que eu fico? Mas, voltando a dizer, notificação extrajudicial ainda não é justiça. Quando o banco entra na justiça, uma coisa importante é você entender que vai existir um processo. Esse processo tem um número na justiça e você tem que ser citado por um oficial de justiça. Antes disso acontecer, não tem justiça. Outro ponto que tem acontecido com muita frequência é o banco falar sobre uma coisa que se chama justiça arbitral. A justiça arbitral é uma espécie de uma justiça privada, diferente da justiça pública. São tribunais que normalmente resolvem problemas administrativos, contratuais, muitas vezes entre empresas. E o banco muitas vezes utiliza dessa justiça arbitral para tentar fazer um acordo com você, mas um acordo que, por conta de estar nessa justiça arbitral, vai ter um peso um pouco maior. Mas ainda assim, a justiça arbitral não é a justiça comum. E você não é obrigado ou obrigada a participar de uma audiência na justiça arbitral. Já na justiça comum, se você for notificado, você tem que ir sim, tá? Se tu não for, o juiz vai ficar pau da vida com você e vai achar que tu realmente é um caloteiro profissional. Devo, não nego, pago quando eu puder. Eu só vou pagar você se um dia Deus quiser. Então é fundamental você entender essas estratégias para você, quando receber as cartinhas, as notificações, entender se aquela dívida ela já foi para um âmbito judicial ou não. Tá, Gui, mas vou te falar, a minha já foi, já consultei meu nome aqui no Google, já tem lá um processinho com meu nome. E agora, cara? Pois é, agora que o banco te executou, o que você tem que fazer é obrigatoriamente procurar um advogado. Sim, você tem que ter um advogado para te defender na justiça. Você, com um advogado, brigar contra o banco já é meio que uma briga de Davi contra Golias. A verdade é essa. Sem advogado, então, é um elefante esmagando uma formiga. Mas, Gui, eu não tenho dinheiro nem pra pagar a dívida, meu irmão. Como é que eu vou pagar advogado? Pois é, mas aí também tá fazendo cagada. Se você tá com uma dívida em atraso, você tem que olhar pra tua retaguarda. Você tem que, pelo menos, se você não tá pagando aquela dívida, se aquela dívida tá atrasada, você tem que criar o hábito de criar uma reserva financeira para poder até mesmo negociar com o banco futuramente, mesmo que seja em âmbito extrajudicial, mas também utilizar essa reserva que você tá formando para, caso o banco execute a tua dívida, poder pagar um advogado, né, ô Zé Mané? O maior erro que as pessoas fazem é deixar de pagar as dívidas, achando que essa dívida vai desaparecer ou prescrever, como se 5 anos fosse pouquinho tempo, e não fazer nada de
diferente, não mudar nada no orçamento delas, não começar a guardar dinheiro nenhum para resolver esse problema caso ele apareça no futuro. Então, anota isso daí. Se você vai deixar de pagar uma dívida, você vai ficar inadimplente numa dívida, porque não tem como você arcar com aquilo ali. Se você tá deixando de pagar essa dívida, você tem que organizar a casa e começar a juntar dinheiro para poder resolver esse problema, que ele não vai sumir da tua vida. E um outro ponto também muito importante que você precisa entender é até onde o banco pode ir. O que o banco pode tirar de você nessa negociação judicial, além de, obviamente, te forçar a pagar aquela dívida lá. Como eu falei, a maioria das pessoas fica preocupado do banco tirar bens delas, né? Só que não é tão simples assim também. Um processo na justiça tem várias etapas. Vai iniciar com a tua citação, depois numa audiência de conciliação, e o juiz precisa decidir a favor do banco que o banco pode realmente pegar aquele teu bem e leiloar ele para poder quitar a tua dívida. Até isso acontecer, vai levar um tempo. Até por isso a importância de você contratar um advogado para te defender. O teu advogado vai saber recorrer até mesmo se isso acontecer. Mas calma, também não é tão simples assim. O banco não consegue, por exemplo, tirar de você uma casa se ela estiver financiada por outro banco. Isso porque essa casa ela já é garantia de uma outra dívida, a dívida com o teu banco financiador. Assim como também é muito difícil, praticamente impossível, o banco conseguir tomar a única casa que você tem, mesmo que ela esteja quitada. Isso na lei se chama bem familiar. Então, nenhum juiz ele vai desrespeitar isso, nenhum juiz vai querer tirar a tua única moradia, a tua única casa própria, para poder pagar lá uma dívida de cartão de crédito que o próprio juiz sabe, né, que o banco praticamente te agiota na cobrança dessa dívida aí. Isso também vale para carro. Carro financiado o banco não consegue pegar. Agora, se você tiver um carro quitado, aí é um pouco mais fácil, né? Porque no conceito geral, um carro quitado é diferente de uma casa quitada. Então, se você tiver um carro quitado, toma cuidado, que se o banco executar, aí sim, pode tirar esse carro aí que tá no teu nome. E por fim, você também tem que entender que tipo de dívida a gente está falando. Até agora, eu só falei das dívidas mais comuns, como por exemplo, cartão de crédito, cheque especial ou empréstimo. Só que existem dívidas que colocam um determinado bem como garantia. É o caso, por exemplo, dos financiamentos, seja de casa ou seja de carro. Ou então, por exemplo, empréstimos que você pega com o banco, mas realmente coloca ali o teu bem como garantia. Nesse caso desses empréstimos, o banco ele pode executar essa dívida de maneira extrajudicial. O que eu quero dizer? Todo aquele trâmite que eu te falei que tem na justiça, caso o banco queira, por exemplo, tomar um carro teu ou uma casa por conta de uma dívida de cartão de crédito, que foi um dinheiro que o banco te emprestou sem pedir garantia nenhuma, quando é um empréstimo que já tem um imóvel alienado, um imóvel como garantia, o banco pode solicitar esse imóvel, a garantia desse imóvel, de maneira extrajudicial, só indo no cartório. Tanto é que nesses empréstimos, lá na propriedade, do documento de propriedade do bem, já consta o nome do banco e o valor do empréstimo que você pegou, colocando aquele determinado bem como garantia. Então, pelo amor de Deus, se você for atrasar alguma dívida, não atrasa essas, né? Deixa para atrasar o cartão de crédito, o cheque especial e não atrasa o financiamento. Porque no financiamento, aí sim, o banco vai conseguir levar mole a tua casa, porque a tua casa é garantia daquilo ali. Existem outras dívidas que você também tem que se atentar, como, por exemplo, o condomínio, ou então alguma dívida com imposto que pode te colocar na dívida ativa, porque o governo também pode penhorar os teus bens para poder recolher impostos. Mas aí isso é um assunto que fica para outro vídeo. Bom, cofrinho, a gente vai ficando por aqui. Se você entendeu lá, pegou toda a visão que eu quero te mostrar sobre a execução judicial, então você entendeu que não é um bicho de 7 cabeças. Você só precisa estar preparado para quando isso acontecer. E se você quiser mais conteúdos como esse, não deixa de me acompanhar nas demais redes sociais. Lá no Instagram eu tenho conteúdo todos os dias para você conseguir negociar essas suas dívidas aí com desconto e fazer dinheiro sobrar no teu orçamento doméstico. Ah, e é claro, né? Não vai embora sem deixar o like nesse vídeo e eu nem vou falar para você se inscrever, né? Que eu tenho certeza que você já fez isso lá no início. Um abraço e até o próximo vídeo.